Oi, morceguinhos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 lendas urbanas do estado de Goiás. E esse é um vídeo que vai talvez acarretar para outros vídeos de outros estados que eu quero trazer. Caso você queira que eu conte a lenda do seu estado, comenta aqui para mim embaixo qual que é o seu estado, que talvez eu possa pegar uma coletâneazinha das lendas que eu achar mais interessante, porque eu não saio catando qualquer lenda que eu vejo por aí. Tem que ser uma que eu acho assim, que traz um arzinho bom. E aí eu vou fazer uma coletâneazinha e vou criar um vídeo de acordo com o seu estado. Comenta aqui embaixo caso você queira. Bom, então sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje, porque o vídeo tá recheado de lenda boa do Goiás. Goiânia, inaugurado no centro da cidade no ano de 1942, é palco para muitas lendas nesse local. As pessoas acreditam que existem várias lendas que cercam esse teatro. Entre uma delas tem a lenda dos túneis. Durante o período do Estado Novo, durante a Segunda Guerra Mundial, surgiram boatos de construção secreta desses túneis abaixo do Teatro Goiânia, que basicamente seria ali como uma rota de fuga para as autoridades caso tenha algum tipo de ataque aéreo durante a Segunda Guerra. É um assunto um pouco delicado até, se você parar para pensar nisso. Bom, a lenda conta que esses túneis ligariam o teatro ao Palácio das Esmeraldas e também ao Jockey Club da cidade de Goiânia. Mas aí é que tá, o que aconteceu? Não temos uma comprovação de que esses túneis realmente tenham sido construídos. Porém, alguns vídeos, alguns repórteres já foram lá e tentaram desvendar essa dos túneis. Muito se fala sobre isso, porque funcionários e também pessoas que visitam esse teatro relatam escutar gritos, escutar passos, ouvir pessoas chorando ou até mesmo sussurros tentando falar alguma coisa, como se a história tivesse mal contada. Bom, o teatro está lá em Goiânia até hoje, é o Teatro Goiânia, que fica no centro da cidade, no coração da cidade. E se você quiser dar uma passadinha lá, talvez você escute algum sussurro, algum passo ou alguma coisa do tipo. É uma história que deixa muitos moradores locais curiosos. Então, qual que é o seu palpite sobre isso? Essa lenda é popular na cidade de Jaraguá e conta a história de Teresa, que era uma mulher muito maligna, basicamente, porque ela maltratava sua mãe. Sua mãe ali, que já era uma senhora de idade, era vítima de diversos maltratos por parte de Teresa. Teresa pegava sua mãe, batia nela, acorrentava e forçava que sua mãe pedisse dinheiro a outras pessoas na rua. Isso tudo era feito ali sem nenhum pingo de empatia por parte de Teresa. Os moradores locais odiavam isso que Teresa fazia e apelidaram de Teresa Bicuda, porque ela tinha uns lábios muito grandes e ela era uma pessoa muito má. Teve uma vez que Teresa acabou pegando um freio de cavalo e colocado em sua própria mãe, montando nas costas dela e andando com ela pela rua, como se a mãe dela fosse algum tipo de animal. Isso tudo resultou na morte de sua mãe, que não aguentou mais o que Teresa fazia com ela e acabou morrendo de desgosto. Com a morte de sua mãe, Teresa ficou assim, sem o seu jeito que tinha de se divertir e acabou se entregando ao álcool. Moradores locais falam que Teresa era vista constantemente nas ruas embriagada, xingando, gritando, falando palavrões pro nada. E Teresa era uma das poucas pessoas que não frequentavam a igreja na época. Então, algumas pessoas diziam até que ela estava possuída e outras que ela seria o próprio demônio. Claro, né? Um tipo de coisa que ela fazia não é para menos. Toda essa história já é pesada, só porque tudo piora quando Teresa vem a falecer. Teresa acaba morrendo de alguma condição, talvez por causa do álcool e das condições precárias que ela vivia na rua. E quando ela falece, os moradores enterram ela no cemitério local.
Só que, pelo que parece, a alma de Teresa não descansou. A alma de Teresa rondava a cidade, aparecendo com a sua mãe, e atormentava todos os moradores dali, que não aguentaram aquela situação e mandaram exumar o corpo dela e enterrar o corpo perto da igreja do Rosário, que também não adiantou muita coisa. Pelo que vemos, essa mulher deu trabalho até mesmo depois de morta. Os moradores não aguentando mais aquela situação, porque eles ouviam Teresa rindo e montando em cima das costas de sua mãe durante a noite, ouviam ela xingando nas ruas, mesmo depois que ela morreu. Então, eles tiveram a ideia de enterrar ela na Serra do Jaraguá. E foi quando finalmente as aparições de Teresa deram uma amenizada, só porque não sumiu completamente. Tem relatos que no local onde ela foi enterrada nasceu um cajueiro, um pé de caju. E ninguém nunca conseguiu pegar nenhum tipo de caju daquele pé, porque sempre que alguém tentava se aproximar, acontecia alguma coisa, ou um enxame de abelhas locais ali começavam a atacar as pessoas. Dizem que moradores que acabavam indo para essa Serra do Jaraguá acabavam se deparando com a imagem de Teresa, que pegava e montava em cima das costas da pessoa e começava a rir e maltratar a pessoa, assim como ela fazia com a mãe dela. O Negro d'Água é uma lenda que mistura fatos históricos com fatos irreais. Basicamente, ele seria uma figura alta, metade humano, metade anfíbio. É uma figura ali humanoide que viveria ali no rio. Muito antiga, inclusive, que teria chegado ali nesse rio bem antes da chegada dos colonizadores aqui no Brasil. O que marcava ali a presença dele é que ele adorava dar risadas estridentes, umas risadas assim bem altas, e basicamente a atividade favorita do Negro d'Água seria atormentar os seres humanos. Você é uma entidade, assim, por assim dizer, muito antiga, eu acho que esse era o seu modo de se divertir, porque muitas pessoas acreditavam até que ele seria o protetor das águas, só que os pescadores não levavam essa ideia para si. Porque quando os pescadores ribeirinhos iriam pescar ali no rio, o Negro d'Água costumava cortar a linha dos anzóis, tirar a isca, roubar as redes e até mesmo virar as canoas que os pescadores estavam para que eles se afogassem. E crianças também que estavam ali perto da margem, ele acabava pegando essas crianças e levando elas para dentro do rio. Então, por aí você já dava para perceber que o Negro d'Água não era um ser amigável que nem as pessoas acreditavam ser. Pescadores acabavam levando, antes de pescar, algumas iscas de peixe e também alguma cachaça para entregar para o Negro d'Água em troca dele não virar as canoas das pessoas. O Negro d'Água é uma figura tão conhecida que em 2003 um artista chamado Ledo Ivo fez uma estátua dessa figura, que eu vou estar deixando aqui na tela para vocês verem. Ele fez essa estátua numa altura de 12 metros, com um valor aí acarretado em 130 mil reais. Então por aí a gente já pode perceber que o Negro d'Água é uma imagem muito respeitada e as pessoas creem muito na existência dessa entidade, dessa criatura nas margens do Rio Francisco, que é um rio muito grande que começa em Minas Gerais e cruza Goiás e cruza vários outros lugares. Se vocês derem uma pesquisada, essa imagem está lá até hoje. E ela sofre um pouco de intolerância religiosa, por mais que seja uma imagem que está ali para enfeitar o local e contar, né, sobre essa lenda local. É uma estátua que sofre muito intolerância e tem muita gente que tem muito medo de acabar dando de cara com o Negro d'Água. Essa lenda conta que na cidade de Pirenópolis existia uma casa muito linda que tinha uma janela para cada dia do ano. Isso mesmo, a casa tinha 365 janelas. Era uma casa grandiosa e todo mundo que passava admirava a sua beleza.
porque além de ser uma casa muito linda, ela era extremamente grande, então chamava muita atenção. Essa casa pertencia a um comendador chamado Joaquim Alves de Oliveira, que era um homem muito rico e respeitado ali no local, que decidiu que ia construir uma casa muito grande e luxuosa para que ele pudesse morar. A casa era tão grande que as pessoas relatavam que ela podia ter até 30 mil metros de área. Então já dá para imaginar que era uma casa muito perfeita, assim, né? Uma casa que chamava muita atenção, inclusive para a época. Mas certo dia, Joaquim acabou falecendo e como ele era um homem muito sozinho, ele não deixou nenhum herdeiro para a casa dele e nem nada do tipo. Então os próprios moradores locais ali decidiram que iriam demolir a casa em busca ali de ouro ou de algum tipo de riqueza que pudesse estar escondida ali em algum local. Acredita-se que as portas da casa, as madeiras, né, e as janelas foram reaproveitadas para construir novas casas e novas construções ali da cidade. Então, basicamente, eles demoliram a casa procurando por esses ouros, por esses mistérios que eles achavam que tinham. E todas essas coisas que eles acabaram demolindo, eles não descartaram. Eles usaram essas coisas dessa casa, porque era muita janela, tinha portas muito lindas, uma construção assim, muito bonita. Eles acabaram usando todas essas coisas que eles tiraram dessa casa para construir outras casas na cidade. Só porque isso não agradou muito Joaquim. Joaquim não gostou nada dessa atitude dos moradores de terem destruído a sua tão sonhada casa. Então, as pessoas ali do local de Pirenópolis dizem que ele fica vagando pelas ruas tentando encontrar a casa dele. E por ter partes da casa dele em casas de outras pessoas, ele acaba indo nessas casas e assombrando o local. As pessoas dizem que próximo ali de onde era construída a casa dele, pode-se escutar ruídos, choros, gritos e passos ali no local. Então, é bem estranho pensar nisso, né? Isso até mostra pra gente um pouco uma crítica social. Ele ficou tão preso ali a algo que era material, algo que era desse mundo, que ele não conseguiu descansar em paz. E acabou que tudo acaba, o dinheiro acaba e tudo acaba. E a construção dele acabou sendo demolida por as pessoas. Isso não deixou com que ele descansasse. Mas a troco de quê? Bom, isso só mostra pra gente que a vida é um sopro e que a gente não deve se prender a bens materiais aqui na Terra. E essa lenda. Eu quis deixar ela por último porque o Romãozinho é como se fosse um Saci Pererê do Goiás. Já vou explicar para vocês essa história. Essa lenda conta que Romãozinho foi um garoto que já nasceu causando problemas. Ele já nasceu ali uma criança ruim. Ele mordia os seios de sua mãe. Ele fazia todo tipo de maldade. Ele era uma pessoa assim ruim. Ele maltratava os animais, quebrava as plantas e sempre sorria, tacava pedra na casa das pessoas. Tudo isso a troco de nada, sabe? Ele só achava aquilo divertido, achava que atormentar as pessoas era algo legal para ele, por assim dizer. Tudo isso muda porque certa vez a mãe de Romãozinho estava fazendo ali a marmita de seu pai, que trabalhava por ali, e pediu para que Romãozinho levasse essa marmita para ele. Ele pegou a marmita e foi levar para o seu pai, só que no meio do caminho ele decidiu assim: eu não vou levar não, vou comer. Ele queria criar discórdia porque estava tudo muito pacato, né? Então ele acabou pegando essa marmita, comendo tudo o frango que a mãe tinha colocado ali, deixando apenas ossos. Bom, ele fechou a marmita e entregou a marmita vazia para o seu pai, que estava morrendo de fome, ele trabalhando no sol quente. E aí o pai dele, ao pegar aquela marmita, ele abriu e ele falou: que brincadeira de mau gosto é essa? Que palhaçada é essa? Aí o Romãozinho olhou para o pai dele e falou assim: foi a minha mãe que me entregou desse jeito, já me entregaram assim. Deve ser porque ela comeu junto com aquele cara que sempre aparece lá em casa quando o senhor vem aqui para trabalhar. O pai dele, na hora que ouviu essa frase saindo da boca de Romãozinho, ficou furioso, largando a enxada no chão
e indo para casa da esposa dele segurando uma peixeira. O Romãozinho ficava observando toda a situação com um sorriso no rosto. Ele estava adorando aquela discórdia que ele tinha causado ali. Bom, os pais dele começaram a discutir ali e no momento de raiva, de fúria, o pai de Romãozinho acabou tirando a vida da mãe dele. E durante tudo isso, toda essa cena, o filho, né, o Romãozinho, acabou vendo tudo e dando gargalhadas. A mãe, né, vendo aquela situação, antes de morrer, acabou amaldiçoando o seu próprio filho. E ela falou assim: não morrerás nunca, não conhecerás céu nem inferno, nem descansarás, enquanto existir um único ser vivo na terra. O pai do Romãozinho, vendo toda aquela situação e conhecendo o filho que tinha, percebeu a burrada que ele tinha feito e acabou também tirando a sua própria vida. Ali, né, morreu de arrependimento. E Romão acabou sumindo no ar enquanto ainda sorria. Desde então dizem que desde aquela época Romãozinho nunca descansou. Ele foi um ser tão ruim aqui na terra que ele não foi aceito nem pelo céu, nem pelo inferno. E nem a própria terra aceitou ele. Algumas lendas dizem que ele acabou se tornando um corpo seco. Mas Romãozinho nunca cresceu. Ele sempre fica nessa forma de criança, atormentando as pessoas, quebrando as telhas da casa delas, tacando pedra nas pessoas e rindo da situação, como se a tristeza dos outros fosse motivo da sua alegria. Então ele vaga por aí, atormentando as pessoas que não se inscrevem no canal e ativam o sininho de notificações. Brincadeiras à parte, gente. Essa lenda é uma lenda muito pesada, se a gente parar pra pensar, porque o Romãozinho era um ser muito maligno, né? Ele já era uma criança que nasceu maligna, como se ele fosse algum tipo de ser psicótico, alguma coisa assim, que veio nesse mundo apenas para causar dor, discórdia e sofrimento. Bom, gente, esse foi o vídeo. O que vocês acharam dessas lendas do estado de Goiás? Eu admito para vocês que eu procurei bastante, queria ter trazido algo mais assustador, só porque eu não achei muito. Posso até trazer um vídeo mais elaborado das lendas do Goiás, caso vocês conheçam alguma que tenha assim esse ar mais assustador e quiserem deixar o nome delas aqui no comentário para mim, para que eu possa criar um vídeo mais com a atmosfera assim, mais bizonha para vocês assistirem, eu vou estar agradecendo muito. Bom, se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que vocês não percam nenhum vídeo. Eu posto vídeo aqui 3 vezes na semana. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.